Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos e esse é o Bruno pra aqui. Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante a gente estar aqui? Por que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho debater uma ideia, né? Ou pelo menos refletir sobre uma ideia que eu vi no livro do Luke Ferry, né? Aprendendo a Viver. Filosofia para os Novos Tempos. E eu estou lendo ele há algum tempo, já há uns 3, 4 dias. E sempre que eu vejo algo interessante que me marca, eu tento compartilhar aqui com vocês pra pelo menos eu tentar colocar as ideias que foi dito pra ele, né, pra mim nesse sentido, né, no livro, em pauta e numa reflexão que pra mim faça algum sentido um pouquinho maior. E ao longo do livro, pelo menos até a parte que eu estou, que agora vai entrar na filosofia moderna, ele falou da filosofia antiga, dos estoicos, dos céticos, das pessoas ali que tinham esse tratamento com a vida de não se importar tanto com ela e se importar mais com si. Mas faltava uma questão muito importante nisso tudo, a morte. E como a morte ela pode ser elevada a um ponto de que a gente vai estar vivo ou não. E como isso é importante, né, pelo menos para as questões primordiais, tanto do estoicismo, quanto do budismo, quanto dos céticos, tanto de Platão, tanto de Sócrates, enfim, de todos esses, Aristóteles, enfim. E é interessante como os cristãos, eles conseguem colocar isso, a religião católica consegue escrever um livro com um aperfeiçoamento ainda maior, né, dessa ideia, desse conceito e dar um norte, dar um fim, digamos assim, extremamente não racional, mas puramente convencional e muita fé colocada para que a razão acaba sendo eliminada e apenas a confiança e a fé ser imposta como algo que realmente vale a pena ser vivida, né? Ele dá um final muito feliz, né? Ele conta ali também que até chega a ser meio maluco assim para as pessoas que refletiam sobre na época, porque no princípio era o verbo, aí o verbo se fez carne e agora a carne ressuscitou e vive eternamente. E conseguiu fazer na cabeça das pessoas com que isso seja realmente muito elevado, né? E que perpetuou por 15 anos e perpetua até hoje, principalmente até hoje, né, em vários aspectos assim, e que não está errado tanto, mas também não está tão certo da razão, né, porque não existe razão, né, e não existe raciocínio, digamos assim, coeso nessa questão, né, pelo menos segundo o livro e segundo os próprios gregos ao refletirem sobre, porque os católicos, eles acabam, os cristãos, eles acabam nascendo, né, ali no século II, e no século II quem era rei era Marco Aurélio, ou seja, o imperador romano, que era estoico ao máximo, então essas ideias eram completamente devaneias, eram completamente idiotas para ele, porque não existia razão nisso. Porém, foi se perpetuando, o amor foi surgindo ali e acabou que se perpetuou por muito tempo, né? A Igreja Católica como a maior instituição, né, do mundo, né? Igreja como instituição, como a maior religião do mundo, né, com os maiores filósofos, com as maiores ideias ali, ou simplesmente matando os maiores filósofos, as maiores ideias, porque refletir sobre era um problema. Nesse sentido, acaba trazendo, né, a Igreja Católica a salvação de todos, né, onde a gente vai ser amiguinho um do outro, a gente vai ter fé, a gente vai ter amor, e a morte, quando ela vir, eu vou ver o outro na outra vida, eu vou ver o outro da mesma maneira, com a mesma face, com o mesmo, né, o mesmo peso, com a mesma idade, com tudo que ele acabou indo, eu vou ver ele futuramente, e isso me alegra, isso me traz calma, e isso me traz uma certa senso de tranquilidade. Em paralelo também a gente então tem que fazer sempre o bem. Então a gente tem que estar sempre fazendo o bem para que lá em cima a gente não tenha confusões, né? No céu, por exemplo, né? Nesse sentido. Então a gente começa, pelo menos eu começo a perceber que foi muito interessante essa leitura até aqui. Foi tão interessante que eu consegui colocar em razão alguns sentidos, sentidos aos quais eu percebi que realmente tem muitos paralelos entre a religião e as outras coisas. Por exemplo, ele mesmo cita entre o budismo, entre os estoicistas, enfim, sobre essas questões essenciais da vida, né? Como amor ao outro, como ver o mundo da maneira que ele é, mas principalmente amar o outro como a si mesmo, e essas questões foram tão revolucionárias, né, que perpetuaram também a própria democracia hoje, né, entre eu sou igual a você e a gente era irmãos. Antes não existia isso tanto, né? Agora a gente tem essa questão de irmãos, de humanidade. Porém, o livro, né, acaba com essa definição, pelo menos no capítulo que eu li, e vai trazer agora uma reflexão mais,
digamos assim, nova, que é a filosofia moderna, a partir de Descartes, a partir de Newton, a partir da própria física também, entrando muito em ação. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, que não se esqueça amanhã.